O presidente Bolsonaro vetou a proposta. Vocês se lembram de um projeto? Acho que a gente chegou a falar disso aqui no Novo Dia. Era um projeto que foi batizado de Projeto Júlio Lancelotti. Por quê? Porque o padre Júlio Lancelotti, ele usa as redes sociais dele para denunciar aquilo que ele chama de arquitetura hostil de espaço público. Então, e acho que provavelmente vocês já viram isso na cidade de vocês, né? Um prefeito embaixo de um viaduto para evitar que se forme ali uma pequena favela, que os moradores de rua fiquem ali. Eles constroem uma espécie de espeto de cimento assim, né? Ou colocam um monte de pedra em desnível para que eles não consigam deitar. Em São Paulo tem isso. Em São Paulo tem isso, viu? Ou colocam um jardim, né? Abrem o espaço ali para estacionamento de taxista. No final das contas, a ideia é evitar que os moradores de rua façam daquele espaço uma casa, né? É até estranho falar isso, mas é isso. É a Lei Padre Júlio Lancelotti, que passou pelo Congresso Nacional, mas foi vetada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E a Bruna Macedo vai contar para a gente. Bruna Macedo conversando com a gente ao vivo, direto do centro de São Paulo, uma região coalhada de moradores de rua. A Bruna vai contar para a gente por que é que o presidente vetou essa lei, qual foi o argumento que ele usou, Bruna? Tudo bem, Colombo? Bom dia para você novamente. Eu ia começar aqui a minha participação ao vivo explicando o que é a chamada arquitetura hostil, mas você já fez isso muito bem. Sim, eu estou aqui no centro de São Paulo, uma região que é repleta de moradores de rua. Por isso, portanto, esse tipo de situação acontece aqui e, inclusive, essa que você citou do padre Júlio Lancelotti, que veio às redes sociais e viralizou, inclusive, naquela ocasião, aconteceu aqui no centro de São Paulo. Ele apareceu, usou as redes sociais, né? Apareceu em um vídeo tentando martelar ali algumas pedras que haviam sido colocadas embaixo de um viaduto. Então, para resumir, a arquitetura hostil é isso, são pedras e grades pontiagudas que são colocadas numa tentativa de evitar que os moradores de rua fiquem naquela região, se abriguem ali, durmam naquele local. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro aconteceu ontem e a decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. É importante a gente esclarecer aqui, Colombo, que essa lei, que foi apelidada de Padre Júlio Lancelotti justamente por conta dessa ocasião, ela fala apenas de construções públicas, ou seja, de viadutos, ruas e avenidas. Não fala nada a respeito de construções privadas. A gente sabe que nos imóveis, nas residências e nos condomínios, as pessoas que são donas desses imóveis fazem aquilo que elas bem entenderem. Então, para deixar claro, essa lei falava apenas com relação às construções públicas e essa decisão, portanto, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E aí, o que acontece agora, você me pergunta. Com o veto de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro ontem, o texto será novamente enviado ao Congresso Nacional, que pode manter a decisão do presidente ou derrubar a decisão do presidente. Se os parlamentares decidirem, em sua maioria, restaurar essa proposta, aí o texto é promulgado pelo próprio Congresso e se torna lei. Por enquanto, é um projeto de lei. Devolvo para você aí no estúdio. Valeu, Bruna. É importante esse ponto da Bruna, destacado pela Bruna Macedo, que é um projeto que trata de obra pública, né? Então, o prefeito ficaria proibido de colocar debaixo de um viaduto ali pedra, lança, essas coisas todas. Não diz respeito a imóveis particulares, a imóveis privados. Porque também é preciso entender o lado dos moradores de alguns imóveis, não é? Tem prédios que têm de fechar áreas ajardinadas que eram abertas e para circulação pública, né, de todo mundo, tiveram de fechar em alguns bairros aqui de São Paulo, e eu sei de alguns casos deles, tiveram de fechar essas áreas por causa da concentração de usuários de crack, que não tem nenhuma culpa pelo que aconteceu com eles, né? São vítimas de um problema psiquiátrico, não recebem atendimento do poder público, mas vão ocupando espaços, né? E aí os moradores descem com criança, tem uma área ali em tese que deveria servir para o convívio, que fica, né, recheada de usuários de crack, né? Isso à luz do dia, né? Você passa e vê o pessoal com cachimbo aceso, tudo mais. Então, no final das contas, falta atenção para essa gente, para que esse tipo de discussão nem precisasse existir, né? Se vai por lança, se vai por pedra, porque o ideal era que ninguém tivesse de procurar um abrigo debaixo de uma ponte, né? Ou de um viaduto, óbvio, né? De viaduto, porque ponte não dá.